De novo, tô sem assunto nessa bagaça e hoje eu resolvi vir aqui então falar as minhas derrotas, falar as minhas desgraças que eu já passei na minha vida. Se você gosta de ver gente se ferrando, gente se fudendo na vida amorosa, pra você se sentir um pouco melhor, ou se você gosta de ouvir gente se ferrando, você tá no vídeo certo, tá bom? Então vamos lá, começar aqui falando sobre as vezes que eu me ferrei na mão de mulher. Ajeitar aqui a caceta. Então vamos lá. Primeira vez que eu me ferrei na mão de mulher, primeira situação que foi quando eu tinha 16 anos mais ou menos. Eu me envolvi com uma menininha, conheci uma menininha mais ou menos da minha idade também, numa festinha junina que tava tendo na minha rua. Aí tá, fiquei com ela e eu fiquei apegadinho, fiquei gamadinho, né? E aí a gente ficou um tempinho e tal, mas aí chegou uma hora que ela quis ficar com outro cara. Aí ela chegou pra mim e falou: "Olha, tô afim de ficar com outro cara e tal, então é melhor a gente parar de ficar." Ela até foi, pô, legal, porque pensando assim, ela falou na cara. Ela deu o papo reto logo. Pra eu que ela queria ficar com outro cara e beleza. Eu fiquei mal, mas vida que segue. Aí beleza, ela foi lá, foi ficar com outro cara e de boa. Um tempinho depois, eu que sou otário, voltei a ficar com ela. Por quê? Porque ela tinha se ferrado com o cara e ela queria ficar com alguém, eu tava lá e eu fui lá e fiquei com ela. Então já foi a primeira vez. Eu já estava ficando com ela de novo, com essa menininha. Lembrando, essa pessoa que eu fiquei, eu não vou falar nomes aqui, lógico. Não vou falar nome, não vou dar nome às galinhas. Mas, pô, essa pessoa, essa primeira pessoa que eu fiquei, eu me ferrei com ela 4 vezes. Foi mais ou menos umas 4 vezes. Então eu brinquei de ser otário. Foi uma pessoa só, mas com essa pessoa eu brinquei de ser otário, tá bom? Aí tá, continuando. Eu fiquei com ela de novo. E mais uma vez ela falou que queria ficar com outro cara. E era o mesmo cara da primeira vez. Então ela me trocou de novo. Eu fui trocado pela segunda vez pelo mesmo cara. Porque o cara queria voltar a ficar com ela me largou e foi ficar com outro cara. Então, otário de novo. E aí, como se não bastasse, depois de um tempo, ela não tava ficando com ninguém, eu acho, sei lá. E ela voltou a ficar comigo. Eu tava realmente apaixonadinho, cara. Tava gamadinho na pessoa. O cara, o homem, quando fica apaixonado ou gamado numa pessoa, principalmente novinho, assim, adolescente, ele só faz merda. É incrível a capacidade de merda que ele consegue fazer. Não pensa direito, não tem juízo em nada, só faz merda. E era o meu caso. Eu fui lá, como não estava satisfeito em ser feito de trouxa, eu fui lá e fiquei com ela a terceira vez. A terceira vez, ela foi lá e adivinha? Adivinha? Foi lá e me trocou de novo. Mas aí já não era pelo primeiro cara, era pelo outro cara. Então eu já fui trocado pela terceira vez. E essa terceira vez mexeu muito comigo, porque eu lembro que eu fazia uma parada que eu acho que mexeu muito com a minha autoestima, porque eu entrava no perfil dos caras que ela ficava, eu ficava stalkeando os caras que ela ficava, e eu ficava, pô, pensando, pô, o que eles têm que eu não tenho? E eu tentava imitar, tá ligado? Eu tentava imitar o que eles tinham, tipo, pô, eles usavam um boné pra trás. Eu falei, então só tinha foto dos caras usando boné pra trás. É um exemplo aqui. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro que era algo tipo assim, então eu vou começar a usar o boné pra trás. Pelo menos assim, talvez ela me note, sabe? Ela perceba em mim algum valor. Eu já tava com a autoestima já bem baleada, tá ligado? E aí, o que mais? Deixa eu lembrar. Beleza, aí ela parou de ficar comigo, pra ficar com outro cara, eu fui trocado. E essa parada da autoestima começou a mexer comigo, entendeu? E aí, essa altura aí, eu já tava com uns 17 pra 18, não sei. E um tempo passou, eu fiquei mal pra caramba, ficava falando com ela, volta, 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 não sei o que, volta, chorando, que nem babaca, que nem otário. E aí eu, como se não bastasse, um tempo passou, um tempo, acho que um ano depois, e vocês devem estar pensando, ou se ele for esperto, ele supera ela e segue a vida.
Ou então ele, pô, se ele foi burro, ele foi lá e ficou com ela de novo. Mas, como se não bastasse. Não foi nenhum nem outro, meu amigo. Como se não bastasse a minha vida de otário, eu fui lá e namorei com ela. Eu assumi um relacionamento com aquela galinha. Mas. Então, aí eu, porra, assumi um relacionamento, fui conhecer a mãe dela, levei ela pra minha casa. Bom, apresentei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. E, caraca, eu pensei, pô, agora eu vou ser feliz, agora vai dar tudo certo, que a gente tá namorando. Mas, meu irmão, o óbvio ia acontecer, tá ligado? O óbvio ia acontecer, tipo, ela foi lá e me traiu, tá ligado? Ela foi lá e eu peguei o celular dela, destravei lá e via conversinha doce com outro cara, e aí eu fiquei malzão, bom, aí terminou de verdade. Aí não teve mais volta. Então, pelo menos isso, teve que acontecer isso tipo, eu tive que ser traído pra terminar esse ciclo, entendeu? E aí nunca mais a gente ficou. Nunca mais até esqueci dela. Então só nessa vez, só com essa pessoa foram 4 vezes. Beleza? E aí, bora pra segunda pessoa. Segunda pessoa, eu tinha uns 19 anos mais ou menos. Eu conheci ela num cursinho de informática que eu fazia. E beleza, eu tava de boa, eu tava ficando com a pessoa, tava apaixonadinho de novo, tava começando a me apaixonar de novo, ficar gamadinho na pessoa e tal. Isso aí a gente tava ficando, de repente. Não, antes ela tinha me dito que ela tinha um ex-namorado, mas que já tinha terminado. O relacionamento tinha terminado. E ela tinha um ex que era muito possessivo. Ela terminou com ele por ele ser possessivo, por ele ser ciumento demais, pra ele chegar na casa dela quebrando tudo. E beleza, ela contou isso, mas eu falei, se terminou, então de boa. Então vamos lá. A gente tava ficando, um belo dia. Ela disse que não poderia mais falar pelo WhatsApp dela, que deveria falar, ela iria falar pelo celular, pelo WhatsApp da mãe dela, porque ela quebrou o celular dela. Tá bom. Aí e depois eu falei, pô, beleza, então, teu celular quebrou, então de boa. O tempo passou, mais ou menos alguns dias depois, ela falou: eu vou desativar meu Facebook porque meu ex fica me stalkeando e isso tá criando muita confusão. Aí, beleza. Aí desativou o Facebook. Na época era só tinha um Facebook de rede social usável. Aí, beleza, passou um tempo. E aí ela falou que o ex dela chegou na casa dela quebrando tudo, que descobriu que ela tava ficando com outro cara e tal, e que ele chegou quebrando tudo e tal, deu uma desculpa lá, eu não lembro ao certo o que era, mas era uma agulha tipo assim, que o ex dela atrapalhou a vida dela, sei lá. Eu falei, não, beleza, pô, como eu era otário, eu falei, não, eu vou tentar resolver isso aí, eu falei que eu ia. Fiquei bolado. Falei, não, vou nesse teu ex aí resolver as coisas com ele. Olha como é que eu tava sendo trouxa, mano. Falei que ia resolver essas diferenças com o ex. Ia chegar na casa do ex e, se fosse preciso, ia quebrar ele na porrada e tal. Esse tipo de coisa que otário fala, sabe? Um cavaleiro branco querendo resolver a vida da mulher. Eu tinha até falado com um amigo meu próximo pra gente ir na casa dele se fosse preciso. E, mano, até hoje, esse safado, esse desgraçado me lembra dessa história, infelizmente. Mas, tipo, eu era novo, sem noção. Enfim, moral da história. Essa mina tava namorando o tempo inteiro. No tempo inteiro não, ela tinha terminado e depois, mas nesse tempo que ela tava ficando comigo, eu acho que foi nesse tempo que ela falou que não podia mais falar comigo pelo WhatsApp, ela tinha voltado com o namorado. Ela tava com o namorado, mano, e ficando comigo. E essa mina, eu achei que ia dar bom, eu achei que ia dar. Todo mundo acha que, quando as coisas estão indo bem, a gente acha que vai dar bom, que vai dar namoro, que vai dar relacionamento. Então eu fui na casa dela, conheci a mãe dela, conheci o pai, levei ela pra minha casa, conheceu minha mãe, conheceu meu pai. E tipo assim, cara, se tu nunca levou uma galinha pra apresentar pro teu pai, pra tua mãe, achando que ia dar bom, tu não viveu direito, tá ligado? Aí
Não deu certo, eu descobri, todo mundo tava me avisando, só eu que não tava vendo. Matheus, ela não excluiu o Facebook não, aqui, ó. Aí o pessoal me mostrou, eu falei, caraca, mano. Mostrou as fotos lá com o namorado dela, que eles tinham voltado. E eu fiquei mal pra caralho, mano. Fiquei mal pra caralho mesmo. Tipo assim, se eu fosse putão, se eu fosse putanheiro, eu ia falar, não, pô, fica com o teu namorado aí, a gente já tá ficando mesmo. Mas não, como eu tava gamadinho, eu fiquei mal pra caralho quando aqui, ó, sabendo que ela tava namorando, tá ligado? E essa foi a segunda pessoa, foi a quinta vez que eu me ferrei. A sexta pessoa, eu não. Ela não tem. Ela não fez nada de demais, não. Tô tentando lembrar aqui. Ela não fez nada demais, não, mas foi só uma parada que, tipo assim, eu me apeguei de novo. Me apeguei a uma menina. E ela morava muito longe. E o relacionamento não deu certo. Ela não quis mais ficar comigo porque ela morava realmente muito longe. A gente se viu umas duas vezes. Eu acho que ela viu que não dava, não se sustentava. Ela não gostava de ir pra um lugar longe. E aí eu fiquei malzão, mas não teve nada de. Acho que não teve nada de trocar ou traição, essas coisas não. Traição não, né? Porque a gente tava ficando. Sétima vez. Tá, sétima vez foi com a minha ex. Cara, essa foi uma das piores. Eu tinha uma ex-namorada. Foi na época daquela doença que teve no mundo todo. E nesse período assim eu queria voltar com a minha ex. Coçar minhas costas aqui. Queria voltar com a minha ex. E pra isso, quando a gente tá desesperado, a gente faz as maiores merdas da nossa vida, né? E uma das merdas. E a merda que eu escolhi fazer foi a seguinte. Tá ligado aqueles pedidos de namoro que a gente vê na internet que o pessoal, sei lá, bota, escreve na parede assim, quer namorar comigo? E aí enche a cama de pétala de rosas. Sei lá, bota música, os caralho. Pétala de. Aquelas velas assim, aromática. Eu fiz uma parada parecida na casa da minha mãe, no terraço. Eu gastei dinheiro, tempo, gastei dignidade, que foi o que eu mais perdi, eu acho, nesse dia. Nesse dia, a minha família resolveu aparecer lá em casa, meu cunhado, minha irmã, minhas tia, todo mundo foi lá ver, resolveu lá visitar minha mãe, ninguém sabia que eu ia fazer isso, eu não contei pra ninguém. Aí tá, aí eu chamei ela, eu fiz uma parada, tipo, eu fiz um desenho, eu escrevi lá, quer voltar comigo? Comprei flor, buquê de flor, comprei o pétala de rosa pra jogar no chão, os caralho lá. E aí, beleza, chamei ela. Ela foi, ela viu, ela gostou. Ela foi ver, ela falou: olha, vou ver e te falo. Por que ela falou isso? Que ela tava se envolvendo já com outra pessoa. Mas aí ela falou: vou ver e te falo. Mas ela gostou e tal. Ela foi pra casa. Resumindo, ela não aceitou porra nenhuma. Ela não aceitou. Isso aí ficou marcado pra mim, tipo, por algo que eu tava. Depois que passou um tempo, eu vi que eu me ferrei, mas foi melhor assim, tá ligado? Ela não ter aceitado. Porque eu, depois de um tempo, fui ver os motivos que eu tava fazendo isso, pedindo pra voltar de novo, pedindo pra voltar ao namoro. E eu vi que não era justo, tá ligado? Da minha parte, eu não tava sendo sincero comigo mesmo, eu tava confuso com os meus sentimentos. Porque eu vi que ela tava seguindo o caminho dela, indo pra outro relacionamento. E eu vi que eu só queria voltar porque eu não queria perder aquela pessoa que um dia foi minha, sabe? Que é uma pessoa que era muito apaixonada por mim, eu estava perdendo. Então, no final das contas, eu só fiz aquilo por ego, por orgulho. No final das contas era por ego e orgulho. Eu queria que uma pessoa que era muito agarrada comigo não se agarrasse mais, que não seguisse mais a vida dela. Era por isso que eu queria que ela voltasse, sabe? Só por isso.
Vendo hoje, pensando com a cabeça de hoje fria, era isso aí. E eu acho que era melhor eu ter me ferrado desse jeito, sabe? Era melhor eu ter me ferrado, ter feito aquela festinha, festinha não, ter feito aquele pedido pra voltar e não ter dado em nada e eu ter passado vergonha e eu ter me ferrado. Mas eu fiquei mal pra caralho com esse pedido de namoro não ter dado em nada. Na época, eu sofri pra caramba. Mas hoje eu vejo que era o certo a acontecer, sabe? Então foi isso, foi 7 vezes que eu me ferrei. Eu não sou nenhum santo, tá ligado? Não sou nenhum santo. Eu me ferrei, mas eu também ferrei. Eu também fui uma pessoa ruim, assim, me envolvendo com as pessoas, iludi e os caralho. Sei lá, não fui uma pessoa legal. Talvez eu merecesse todos essas vezes que eu me ferrei. Talvez sim. Não sei. Mas essas foram as vezes que eu me ferrei na mão de mulher. Então, se você tá mal aí, achando que a sua situação tá ruim, veja o meu caso e fique mais feliz. Veja que você não é o único trouxa, você não é o único otário do mundo. Tem gente muito pior que você, tem gente que tá sendo mais trouxa do que você já é, sabe? Você tá mal aí, pô, veja esse vídeo, fique feliz, dê o like e se inscreva nessa bagaça, tá, seu animal? Porque eu não me ferrei aqui à toa, eu não passei minha vida toda me ferrando com mulher pra você chegar aqui nesse vídeo, rir da minha cara e não se inscrever, não dar like, tá ligado? Então é isso. Um forte abraço. Eu ia falar alguma coisa aqui, cara. Esqueci. Meu Deus do céu. Ah, lembrei, porra. O que eu ia falar? Eu ia finalizar o vídeo. Eu me ferrei tanto assim na vida, nesses relacionamentos rápidos que eu tive, na mão de mulher, mas foi pra aprender. E principalmente, cara, se você tá passando por isso, você não pode perder a esperança em ter um relacionamento legal. Se você quer ter um relacionamento legal, mesmo você se ferrando, você não pode perder a esperança assim. Hoje em dia, por exemplo, eu sou casado com uma pessoa maravilhosa. Ela fala que me ama toda hora. Sou muito feliz, a gente tem um filho junto. Se eu tivesse uma mente fraca, se eu achasse que, mulher tem esse ditado, mulher é assim, mulher é não sei o que, mulher só pensa em dinheiro, mulher, sei lá, mulher. O pessoal acha que mulher não vale nada. O pessoal do Red Pill acha que, mulher não. Eu concordo com muita coisa que eles falam, na verdade. Não vou tacar tanta pedra assim, não. Mas não é assim, não, cara. Você pode conhecer uma pessoa muito legal aí. Olha o meu caso, eu sou casado, pessoa muito legal. Sou muito feliz, a gente tem um filho junto. E é isso, cara. Se você tá passando por um momento assim, se você está se ferrando aí na mão de mulher, comenta aí a história, fala aí o que você tá passando aí nos comentários. Se você já levou uma galinha pra apresentar pros pais achando que ia dar bom, ou se você é menina e você levou um urubu na casa dos pais achando que ia dar relacionamento sério, comenta aí nos comentários, tá bom? Deixa o like e se inscreva nessa bagaça. Tamo junto.